A ditadura militar brasileira foi um regime de caráter autoritário e nacionalista, que teve início em 1º de abril de 1964 por meio de um golpe militar com uso de arsenal bélico que derrubou o governo de João Goulart, e seu fim foi somente em 15 de março de 1985. Durante estes 21 anos de ditadura, estiveram no poder o Marechal Castelo Branco, o Marechal Costa e Silva, o general Emílio Médici, o general Ernesto Geisel e o general João Figueiredo. É importante ser dito que em uma ditadura o poder é todo concentrado nas mãos de quem governa. E no caso do Brasil, esse poder estava nas mãos dos militares. E ocorreu grande censura à imprensa, proibição de partes dos partidos políticos, perseguição a opositores e até mesmo fechamento do Congresso Nacional. Tudo isso visando calar a oposição. Logo após o golpe, foram tomadas as primeiras medidas de repressão que consistiam em uma tomada do poder político ao cassar mandatos, suspender direitos políticos, demitir funcionários públicos e expulsar militares que não estavam de acordo com o governo. Foi uma verdadeira operação limpeza, para tirar quem ameaçasse o poder dos militares e o regime em si. Durante o governo de Castelo Branco, foram criados os primeiros atos institucionais que tinham como objetivo legalizar as violências e crimes cometidos pelos militares. No entanto, no mandato de Costa e Silva, com o ato institucional número 5, decreto que autorizava a perseguição e cassação de quem opunha-se ao regime, aconteceu o endurecimento da ditadura e a repressão, por sua vez, também ficou mais severa. Houve forte censura nos meios de comunicação, como jornais e rádios. Antes que uma notícia fosse divulgada, era comum os censores enviarem bilhetes ou fazerem ligações que já determinavam se essa notícia ia ou não para as páginas do jornal. Um exemplo de que opositores não tinham vez foi Vladimir Herzog, que acabou torturado e morto nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. Até mesmo artistas e escritores foram censurados, mas eles não deixaram de se posicionar, e eram por meio de metáforas que conseguiam driblar e criticar o governo de uma forma segura. Mas bastava uma palavra ou uma frase mal colocada e interpretada que vinha a tesoura da censura. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque foram alguns da extensa lista de compositores que tiveram suas músicas censuradas pelo regime. Até mesmo os professores não tinham liberdade para ensinar ou pesquisar sem a censura, pois eram suspeitos de influenciar os seus alunos a se rebelarem contra o governo. Por isso, eram constantemente vigiados. Desta forma, a censura desempenhou um papel fundamental na implementação e na consolidação da ditadura, silenciando uns e servindo os outros. É importante dizer que a parcela da população que não estava contente com o modo como os militares estavam liderando não ficou quieta. Os movimentos de oposição da ditadura militar se intensificaram após Costa e Silva chegar no poder, uma vez que foi ele o responsável por radicalizar a repressão e a censura exercida sobre o povo brasileiro. Diversos setores da esquerda revolucionária optaram pela luta armada, mas devido a serem considerados como fora da lei, não tinham apoio da sociedade brasileira, visto que muitos não desejavam uma revolução socialista e também não entendiam o que estava acontecendo. Dessa maneira, para combater os guerrilheiros, o governo enviou diversas forças repressivas, tais como DOI-CODE, o DOPS, a Polícia Federal e as polícias estaduais, que foram responsáveis por prender e torturar tais guerrilheiros. Surgiram também oposições que atuavam pelas vias institucionais, como a Frente Ampla, aliança fundada por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que tinham como meta redemocratizar o Brasil por meio de negociações políticas e combater as ações inflexíveis que concentravam o poder nas mãos dos militares. Contudo, com a crescente popularidade dessa aliança, o governo tomou a Frente Ampla como ilegal. Dessa forma, falar em nome ou a favor do movimento se tornou um ato criminalizado pelas instâncias institucionais. A Passeata dos Mil foi uma grande manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro, motivada pela morte do jovem secundarista Edson Luiz, que foi assassinado pela polícia que invadiu um restaurante frequentado por universitários.
O protesto contou com participação de professores, estudantes, intelectuais, artistas e entre outros setores da sociedade brasileira, e carregavam à frente das pessoas uma enorme faixa escrita: "Abaixo a ditadura, o povo no poder". A manifestação tinha como objetivo a libertação dos estudantes presos, o fim da censura e a restauração das liberdades democráticas. Entretanto, Costa e Silva, presidente na época, não permitiu que essas reivindicações fossem aceitas. Por fim, no final da década de 70, o movimento dos trabalhadores insatisfeitos com a inflação e baixos salários, juntamente com alguns movimentos de bairro, como o das mulheres, dos negros e dos homossexuais, passaram a atuar na luta contra a ditadura. Assim, contribuíram para um fortalecimento da esquerda e, por fim, em 1983, com a campanha das Diretas Jás, os militares perceberam que o governo ditatorial era extremamente impopular. Assim, após esse evento, os partidos de oposição passaram a conduzir a transição para a democracia. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito no colegiado eleitoral como presidente.